Hoje, no Bíblia Comentada, vamos explorar Êxodo, capítulo 36, onde a construção do tabernáculo revela a perfeição, a santidade e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Veremos como ele capacitou artesãos, despertou a generosidade do povo e estabeleceu um padrão de excelência para sua morada entre os israelitas. Cada cortina, tábua, coluna e véu carrega um significado espiritual profundo, apontando para a redenção em Cristo e o chamado para sermos templos vivos do Espírito Santo. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de obediência, reverência e manifestação da glória de Deus. Em Êxodo, capítulo 36, encontramos uma narrativa que revela o avanço na construção do tabernáculo, uma obra profundamente significativa para o povo de Israel. Esse projeto não era apenas um edifício, mas um reflexo do plano divino de habitar no meio do seu povo, conforme prometido e anunciado desde o encontro no Sinai. A história por trás desse capítulo é rica em detalhes sobre obediência, generosidade e a manifestação do Espírito Santo na capacitação dos artesãos escolhidos. Bezalel e Aholiabe, e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado sabedoria e entendimento, deveriam realizar toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor tinha ordenado. Esse verso inicial apresenta dois personagens centrais, Bezalel e Aholiabe, cujos nomes aparecem em momentos anteriores. Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan, simbolizam a unidade entre as tribos e o propósito divino de usar pessoas de diferentes origens para sua glória. Eles foram dotados pelo Espírito Santo com habilidades extraordinárias para executar tarefas específicas. Isso demonstra que Deus não apenas chama para a obra, mas também capacita aqueles que Ele escolhe. É interessante notar que a palavra sabedoria, no hebraico chokmah, aqui refere-se a uma habilidade prática, a habilidade de executar com excelência o trabalho artesanal, não apenas conhecimento teórico. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidades, todos os que tinham disposição de coração para se chegar e trabalhar. O texto enfatiza que, além da capacitação divina, o coração voluntário era um requisito. Deus não força ninguém a trabalhar para Ele. Ele chama, capacita e espera uma resposta voluntária. Esse princípio ecoa no Novo Testamento, quando Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, escreve: "Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria." Essa relação entre a disposição de coração e a ação é um princípio que atravessa as Escrituras. E receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-lo. Eles continuavam trazendo-lhe ofertas voluntárias todas as manhãs. Aqui vemos o povo demonstrando uma generosidade sem precedentes. Eles traziam ofertas constantemente, tão abundantes que chegavam a exceder a necessidade. Esse comportamento reflete um coração transformado e grato, uma resposta à aliança renovada após o episódio do bezerro de ouro. Essa disposição contrasta fortemente com as murmurações que marcaram a jornada pelo deserto. As ofertas incluíam metais preciosos, como ouro, prata e bronze, tecidos finos como linho e peles de animais tingidas, além de madeira de acácia. Se compararmos as medidas e valores, apenas o ouro ofertado, aproximadamente 960 quilos, conforme Êxodo capítulo 38, versículo 24, seria avaliado hoje em milhões de reais, o que evidencia o enorme sacrifício e comprometimento do povo. Então todos os homens sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia. Esse versículo destaca a organização e a cooperação entre os artesãos. Cada um se dedicava à sua especialidade, mas havia unidade no propósito. Esse modelo de trabalho pode ser comparado ao corpo de Cristo, descrito em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala sobre os diversos dons e funções que juntos edificam o corpo. Não há espaço para competição ou vaidade, mas sim para cooperação e humildade. E disseram a Moisés: "O povo traz muito mais do que o suficiente para fazer a obra que o Senhor ordenou." Este relato de abundância é um testemunho do poder de Deus em mover corações. Em um contexto histórico, devemos lembrar que o povo de Israel havia saído do Egito como escravos. A riqueza que agora ofereciam vinha em grande parte dos despojos que os egípcios lhes deram quando partiram.
Esse ciclo de provisão divina e gratidão humana revela a fidelidade de Deus em suprir as necessidades do seu povo e a resposta deles em retribuir com alegria. Então Moisés ordenou que proclamassem no arraial: nenhum homem ou mulher prepare mais alguma coisa para a contribuição santa. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o que haviam trazido já era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Esse encerramento é quase inimaginável em nossos dias. O líder pedindo que o povo pare de doar, porque há mais do que suficiente. Esse momento de superabundância nos faz refletir sobre o papel da mordomia cristã. Deus não é um Deus de escassez, mas de provisão abundante. No entanto, Ele espera que administradores sábios cuidem de seus recursos. Além disso, o excesso de ofertas destaca a transformação do coração do povo, que antes se queixava de fome e sede no deserto, mas agora dá de forma tão generosa que excede as necessidades. Esse é um exemplo vívido de que, quando reconhecemos a provisão de Deus, somos capacitados a dar com liberalidade. Essa passagem, em sua essência, ensina sobre a obediência à ordem divina, a generosidade como fruto da gratidão e o reconhecimento de que Deus provê tanto os recursos quanto a capacidade para cumprir seu propósito. A obra do tabernáculo não era apenas um projeto arquitetônico, mas um ato de adoração, um testemunho visível do relacionamento de Israel com Deus. Por meio de Bezalel, Aholiabe e todo o povo, vemos um retrato do que significa ser uma comunidade centrada na vontade de Deus, onde cada pessoa, com seu talento e contribuição, participa de algo maior que si mesma. A narrativa continua revelando detalhes sobre a construção do tabernáculo, agora com foco nas etapas práticas e na habilidade dos artesãos. Assim, todos os homens hábeis entre os que trabalhavam na obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Fizeram-nas com querubins, trabalho artístico. Esse versículo nos apresenta a riqueza de detalhes na confecção do tabernáculo. As cortinas eram feitas de linho fino, um material de alta qualidade, simbolizando a pureza e a santidade. A inclusão de fios azuis, púrpura e escarlates aponta para a majestade e a realeza divina, temas recorrentes na descrição do santuário. Os querubins bordados nessas cortinas são significativos. Esses seres angelicais aparecem como guardiões da santidade divina em várias passagens bíblicas, como em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde protegem o caminho para a árvore da vida. Aqui, sua presença nas cortinas reforça a ideia de que o tabernáculo era o lugar onde a glória de Deus habitava entre o povo, mas de forma protegida e reverenciada. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de cada cortina era de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ao converter essas medidas, cada cortina tinha aproximadamente 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Essa uniformidade simboliza a ordem e a perfeição no trabalho de Deus. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e executado, refletindo o caráter de Deus como criador detalhista e organizado. 5 cortinas foram unidas umas às outras, e as outras 5 cortinas foram também unidas umas às outras. Essa união das cortinas aponta para a integridade do tabernáculo como um todo. Embora formado por partes individuais, ele funcionava como uma única unidade. Esse princípio nos lembra do corpo de Cristo, em que muitos membros diferentes formam uma só estrutura espiritual, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Fizeram laçadas de fio azul na beirada da cortina de um conjunto e da mesma forma na beirada da cortina do outro conjunto. As laçadas de fio azul não eram apenas elementos funcionais. O azul no simbolismo bíblico representa o céu e a divindade. Cada laçada lembrava os trabalhadores e os adoradores da conexão entre o céu e a terra, que era mediada pelo tabernáculo. Fizeram também 50 laçadas em uma cortina e 50 laçadas na beirada da cortina que estava no outro conjunto, de modo que as laçadas correspondiam umas às outras. Essa simetria demonstra a atenção divina aos mínimos detalhes. A obra de Deus não é feita de forma desordenada, mas com precisão. Esse princípio também pode ser aplicado à nossa vida de fé, onde cada detalhe conta e deve estar em harmonia com o plano maior de Deus. Fizeram 50 colchetes de ouro e uniram as cortinas umas às outras com os colchetes, de modo que o tabernáculo se tornou um todo. Os colchetes de ouro simbolizam a conexão divina que une todas as partes do santuário.
O ouro, frequentemente associado à santidade e à realeza, reflete a presença de Deus, que é o elo unificador entre as diferentes partes da estrutura. Fizeram também cortinas de pelos de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. Essas cortinas externas eram feitas de pelos de cabra, um material mais rústico e resistente, adequado para proteger o santuário das intempéries. A simplicidade desse material contrasta com a riqueza das cortinas internas, simbolizando que, embora o tabernáculo fosse externo e visível, sua verdadeira glória estava no interior, onde Deus se manifestava. Esse contraste nos lembra que Deus não olha para a aparência externa, mas para o coração, conforme declarado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de cada cortina era de 4 côvados. Todas as 11 cortinas tinham a mesma medida. Convertendo para medidas contemporâneas, essas cortinas tinham cerca de 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. A maior dimensão dessas cortinas externas, em comparação com as internas, reforça sua função de proteção. Uniram 5 cortinas de um lado e 6 cortinas do outro lado. Essa divisão das cortinas reflete a necessidade de equilíbrio e funcionalidade na montagem. Além disso, o número 6, imperfeito em si mesmo, unido ao 5, associado à graça, lembra que a obra de Deus combina graça e ordem para alcançar seu propósito. Fizeram 50 laçadas na beirada da cortina, que estava no extremo de um conjunto, e 50 laçadas na beirada da cortina do outro conjunto. Assim como antes, as laçadas eram um componente essencial para unir as partes. Isso nos lembra de que na comunidade de fé, mesmo as menores conexões são indispensáveis para manter a unidade. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, de modo que se tornasse uma só. O uso do bronze aqui, em vez do ouro, reflete o caráter externo e funcional dessa camada. O bronze, muitas vezes associado ao juízo nas Escrituras, lembra o sacrifício e a necessidade de redenção. Assim, o exterior da tenda aponta para a condição humana e a obra redentora necessária para entrar na presença de Deus. Fizeram também uma cobertura para a tenda de peles de carneiro tingidas de vermelho e sobre esta outra cobertura de peles finas. Essas coberturas adicionais reforçam a proteção e o simbolismo do tabernáculo. As peles de carneiro tingidas de vermelho remetem ao sacrifício e ao sangue, essenciais para o perdão dos pecados, conforme ensinado em Hebreus capítulo 9, versículo 22. A cobertura externa de peles finas provavelmente era feita de material impermeável, protegendo o santuário das condições climáticas adversas. Mas também simbolizando que o acesso à glória de Deus estava escondido e só poderia ser revelado por meio de sua graça. Esses detalhes mostram a complexidade e a profundidade da obra divina, onde cada elemento, por mais simples que pareça, carrega um significado espiritual profundo, apontando para Cristo e a redenção da humanidade. Fizeram as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, levantadas para ficarem de pé. A madeira de acácia, abundante na região do deserto, era conhecida por sua durabilidade e resistência às pragas, simbolizando a incorruptibilidade e a permanência da obra de Deus. As tábuas em pé apontam para a firmeza e estabilidade do tabernáculo, um reflexo da presença de Deus como fundamento seguro para o seu povo. Esse simbolismo é resgatado no Novo Testamento. É quando Paulo afirma, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que Cristo é o único fundamento verdadeiro. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Convertendo para medidas modernas, cada tábua tinha cerca de 4,5 metros de altura e 67 centímetros de largura. Essas dimensões destacam a grandiosidade da estrutura, que precisava ser tanto funcional quanto imponente, refletindo a majestade divina. Cada tábua tinha 2 encaixes, ligados um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Os 2 encaixes, que serviam para unir as tábuas, simbolizam a unidade necessária entre os diferentes elementos do tabernáculo. Essa união aponta para a harmonia que deve existir entre os membros do povo de Deus, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, ao comparar os crentes a pedras vivas sendo edificadas em um templo santo no Senhor. Fizeram, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. As 20 tábuas no lado sul, ao serem organizadas, forneciam uma estrutura sólida para a tenda.
O número 20, associado à completude e plenitude em algumas interpretações bíblicas, reforça a ideia de que a obra de Deus é completa e suficiente. Fizeram também 40 bases de prata para debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Aqui, as bases de prata sustentavam as tábuas, indicando que o tabernáculo repousava sobre um fundamento valioso. A prata, frequentemente associada à redenção, relembra o resgate do povo de Israel no Egito e aponta para a obra redentora de Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fizeram também 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. A simetria entre os lados norte e sul reforça a perfeição e a ordem na construção divina. Deus não apenas cria, mas o faz com precisão e propósito, refletindo sua natureza ordenada. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. O lado oeste, sendo o fundo da tenda, tinha menos tábuas, mas ainda assim formava uma barreira sólida. Isso mostra que cada parte do tabernáculo, independentemente de sua visibilidade ou função, era essencial para a integridade da estrutura, assim como cada crente desempenha um papel único e importante no corpo de Cristo. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, no lado posterior. As tábuas dos cantos eram fundamentais para unir e estabilizar toda a estrutura. Esses detalhes mostram como cada elemento, por menor que fosse, desempenhava um papel indispensável na unidade e estabilidade do tabernáculo, assim como na igreja, onde cada membro contribui para a edificação do corpo. Estas tábuas estavam duplas desde a parte inferior até o alto e unidas numa argola. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. A união das tábuas por meio de argolas reflete a importância da conexão e do suporte mútuo. Esse princípio se aplica à vida cristã, onde a comunhão e o suporte mútuo são fundamentais para a saúde espiritual. Assim, havia 8 tábuas com as suas bases de prata, ao todo 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. O número 8, frequentemente associado a novos começos, pode ser visto como um lembrete da renovação que Deus oferece ao seu povo. As bases de prata continuam a destacar o fundamento redentor sobre o qual a obra de Deus é construída. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior a oeste. As travessas forneciam estabilidade à estrutura, simbolizando o papel de Cristo como aquele que sustenta e une a igreja. Ele é a força que mantém a unidade do povo de Deus. A travessa central passava ao meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. Essa travessa central, que atravessava toda a extensão do tabernáculo, simboliza a presença de Deus como o eixo central de tudo. Sem ele, toda a estrutura, tanto física quanto espiritual, desmoronaria. Revestiram as tábuas de ouro e fizeram de ouro as suas argolas, por onde passavam as travessas, e revestiram de ouro as travessas. O revestimento de ouro, associado à santidade e à glória de Deus, mostra que cada elemento do tabernáculo não apenas cumpria uma função prática, mas também carregava um significado espiritual profundo. Deus não apenas deseja que sua obra seja funcional, mas que também reflita sua glória em cada detalhe. Fizeram também o véu de fios de tecido azul, púrpura e escarlate e de linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, trabalho artístico. O véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era uma das partes mais significativas do tabernáculo. Ele representava a separação entre Deus e o homem devido ao pecado, mas também apontava para Cristo, que, em sua morte, rasgou o véu e abriu o caminho para a presença de Deus, como descrito em Mateus capítulo 27, versículo 51. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, e fundiram para elas 4 bases de prata. As colunas sustentavam o véu, mostrando que a presença de Deus é sustentada por sua própria santidade e justiça. As bases de prata, novamente, apontam para a redenção como fundamento para se aproximar de Deus. Essa parte da construção do tabernáculo destaca a perfeita combinação entre beleza, funcionalidade e significado espiritual, onde cada detalhe reflete o caráter de Deus e seu plano para habitar com o seu povo. O tabernáculo não era apenas um lugar de adoração, mas uma lição viva sobre o relacionamento de Deus com o homem e sua provisão para a redenção.
Fizeram também o véu para a entrada da tenda, de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, e de linho fino retorcido, obra de bordador. Esse véu, posicionado na entrada do tabernáculo, não era apenas funcional, mas também profundamente simbólico. Ele marcava a transição do espaço externo para o lugar santo, uma área que demandava reverência e santidade. O linho fino, trabalhado com bordados intrincados, demonstra a dedicação exigida na obra para Deus. As cores azul, púrpura e escarlate, ricas em simbolismo, apontam novamente para a realeza, a santidade e o sacrifício. Fizeram as 5 colunas com os seus colchetes, revestiram de ouro seus capitéis e as suas molduras, e fundiram para elas 5 bases de bronze. As 5 colunas que sustentavam o véu da entrada eram um testemunho da robustez e da grandiosidade da obra. Os capitéis e molduras revestidos de ouro destacam a santidade e a glória de Deus. As bases de bronze, por outro lado, reforçam o aspecto prático e a ideia de juízo e purificação. O contraste entre o ouro e o bronze ilustra a combinação perfeita entre a justiça e a misericórdia de Deus. Esse véu de entrada, ao contrário do véu interno que separava o lugar santo do lugar santíssimo, não era tão restritivo, mas ainda assim exigia um cuidado específico para ser ultrapassado. Apenas os sacerdotes tinham permissão para atravessar essa entrada e desempenhar suas funções no lugar santo. Esse detalhe enfatiza que, embora Deus desejasse habitar no meio do seu povo, o acesso a ele exigia reverência, santidade e mediação. Essa mediação encontra sua plenitude em Jesus Cristo, que é descrito como a porta em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ao encerrar este capítulo, vemos como cada elemento do tabernáculo foi planejado e construído com propósito divino. Desde o véu de entrada até as colunas e bases, tudo apontava para o caráter de Deus e o caminho para um relacionamento com Ele. Não havia espaço para improvisação. Tudo seguia o padrão que Deus havia mostrado a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo era muito mais do que uma estrutura física. Ele era um testemunho visível da santidade, justiça, misericórdia e desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. A riqueza de detalhes, as cores vibrantes, os materiais preciosos e a precisão na execução nos ensinam que Deus valoriza a excelência em tudo o que é feito para Ele. Esse princípio não mudou. Assim como o tabernáculo era um reflexo visível da glória de Deus na terra, hoje nós somos chamados a ser templos do Espírito Santo, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Que cada aspecto de nossa vida, desde as menores escolhas até as maiores decisões, reflita a santidade e a glória de Deus, assim como o tabernáculo fazia no meio do deserto. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.